Professor, como ensinar uma criança a ter empatia e saber lidar com a diferença, sendo que por detrás a criança é ensinada de modo diferente? Eu comecei aquele bate-papo sobre empatia e descambou pro lado da solidariedade, e como eu falei, né, dois conceitos de peso importantíssimos para a discussão na atualidade. Eu comecei a discussão por conta de um filósofo chamado Roman Krishnari, mas é um filósofo australiano. E uma das palestras que viralizou dele é uma palestra daquele do TED Talks, e ele fala assim, como fazer uma revolução pela empatia. E ele dá a seguinte ideia, Camila: como que eu posso causar uma revolução por meio da empatia? É possível ensinar os outros a serem empáticos? Ele fala que sim, embora tenha uma virtualização e uma espécie de, no meio social atualmente, por conta das tecnologias, de um distanciamento, essa virtualização às vezes nos deixa apáticos ao invés de sermos empáticos, e nos causa uma certa apatia ao invés de uma empatia, porque nos distancia do humano, nos distancia das relações. E ele falava assim, e um jeito de ensinar as pessoas a serem mais empáticas é de trazer uma criança recém-nascida para uma sala de aula. E ele fala exatamente isso. Uma criança recém-nascida, ela é espontânea. Ela, se ela estiver assustada, ela vai chorar. Se alguém fizer alguma piadinha, alguma coisa, algum movimento, ela vai rir. E às vezes o choro dela é um choro que você tem que tentar identificar. A gente que passou pelo processo de criar uma criança, né, de educar uma criança, está passando por esse processo, mas de uma fase de um recém-nascido, Gava, é desesperador você ver um choro de uma criança e você não saber por que ela chora. E eu lembro do Pedrinho, você não sabe se tá chorando porque tá com dor, se tá com cólica, se é fome, se é manha. Gava, a história mais triste da minha vida foi o dia em que o Pedrinho tinha 10 dias de vida. 10 dias de vida. Foram os 10 dias mais cansativos da minha existência. Porque uma criança que sai do hospital depois do terceiro dia, 2 dias a gente ficou no hospital, veio para casa, daí em casa a gente tá tentando se adaptar com o novo ser, a esposa 24 horas em função disso, no esgotamento físico, que as mulheres que estão aqui, que a mãe sabe dessa fase, você tem um esgotamento físico, mental, você ainda não sabe, nós somos marinheiros, éramos marinheiros de primeira viagem, não sabia o que fazer, e olha que nós tivemos muito apoio das duas vós, dos vós, dos tios, mas você tá lá cansado, você tá lá exausto, e a criança vai manifestando e reagindo àquele ambiente diferente, desconfortável, na barriga da mãe confortávelzinho, agora, puxa, tem que respirar, tem que encher os pulmões, e Gava, com 10 dias de vida, a Rose exausta, a criança, toda vez que a gente pegava o Pedrinho e colocava no bercinho, o que acontecia? Ele chorava. Aí ia lá, a gente pegava, ficava ninando de novo. Colocava no bercinho, chorava. E o Djalma, querendo dar uma lição de machão, falei, você que é muito frouxa, Rose. Falei pra ela, né, pra minha esposa, você que é muito frouxa, vai criar esse piazinho, ele vai virar um bosta, vai virar um banana. Eu vou educar esse piazinho, eu sou macho, eu vou ensinar como é que funciona. E eu falei pra ela assim, vai tomar banho. Não, enchi o seu peito, deixa que eu vou fazer essa criança dormir. E porque ela vai chorar, é um choro de manha, então que chore. Vamos ver quem é que é o mais forte, falei pra ele assim. Ela foi tomar banho. E era muito comum, vai tomar banho para ter privacidade, vai querer fazer necessidade, ela fechava a porta, né? Nesse dia ela deixou a porta aberta. E eu peguei, ele tinha acabado de mamar, peguei ele no colo, aí ele com todo cuidadozinho, ele parou, fiquei ninando ele. Gava, ele dormiu. Quando eu fui colocar ele na cama, o que ele fez? Começou a chorar. E eu falei, eu vou deixar ele chorar, porque ele vai cansar uma hora, e ao cansar, venci a batalha, ele tá exausto também, e pronto. A mulher tá tomando banho, não vai ficar sensibilizada, e vai ficar por ali. Ele chorou durante 1 minuto, ele chorou durante 2 minutos, ele chorou no terceiro minuto, e eu me mantendo fiel aos meus princípios. Só que a intensidade do choro, Gava, foi modificando. E aquele choro que parecia ser um choro de manha, pareceu demonstrar um choro de insatisfação de alguma coisa. E daqui a pouco começou a ser um choro de um desespero. E aquele choro mudou o tom. E eu falei, caraca, eu vou ter que pegar esse piá. Eu vou ser frouxo também.
O que aconteceu nesse momento? Pego o Pedrinho, com 10 dias de vida, no colo, ele meio que dá uma acalmada, porque alguém pegou ele, e eu fui, Gava, me ajeitar na cama. E eu acho que eu devo ter pego ele, tava no meu bracinho, ele ficava aqui no bracinho, ele era desse tamanhozinho, né? E eu devo ter virado ele de ponta cabeça, ou feito algum movimento, que ele chorava, fazia ué, ué, ué. E o que aconteceu? Depois ele fez um ué, e não falou mais nada. E na hora que eu olhei para ele começou da pelezinha branquinha, começou a ficar vermelho e começou a ficar roxo. E ele se engasgou porque deu um refluxo e o leite ele coagula, então ele ficou e ele engasgou. Gava do céu, que desespero. Ele ficou mais ou menos uns 10 segundos sem respirar. E aí, curiosamente, um dia antes a gente tinha comentado, eu e a Rosa, e se afogar, o que a gente faz? E vai lá ver vídeos de primeiro socorro. E se acontecer tal coisa, o que a gente faz? Vai lá ver. A gente tinha feito um intensivão nos últimos dias do que fazer se a criança afogar. E aí eu fiz o procedimento, bati nas costinhas e nada. Virei de ponta cabeça, bati mais forte nas costinhas e nada. Eu tava virando o piá de ponta cabeça e dando tapa, vai, volta a respirar, piá, volta a respirar, piá. E até que ele fez um... E aí eu percebi que ele tinha cuspido o leite. Só de você falar que eu já tava... Cara, eu na hora, ufa, só que ele começou a fazer um movimento estranho. Ele começou a fazer um de... Começou... E uma respiração pesada, porque disse assim, tá respirando, mas está respirando com dificuldade. Depois o médico explicou que quando tem um afogamento, no sentido, a traqueia ela se contrai de proteção e ela vai se liberando aos poucos. E eu na hora peguei o piazinho, já meio molinho, né, roxo, daí começou a voltar a cor normal e eu vou levar para a mãe. Vou levar para a mãe. A mãe deve saber o que fazer. E nesse vou levar para a mãe, eu vou lá, amor! E ela, que foi? E eu não queria falar na hora, e eu não conseguia achar a chave para poder abrir. E ela, abre que a porta tá aberta. E eu desesperado, meu Deus do céu, abri a porta, depois de pensar. E ela sai do banheiro, toda molhada. O que aconteceu? Ele se afogou. Só que a gente tinha voltado, né? Mas ele se afogou. E aí ela, uma coisa que era instantânea no Pedrinho, é que se colocava no peito, ele voltava mamãe, e aí ela colocava no peito ele nada, e virava ele nada. E falei, meu Deus do céu, eu matei meu filho. Falei, Gava, o pai aprende a ser pai no processo. A mãe, acho que dele, quando né, tô grávida, parece que já se sente mãe. O pai não, o pai é bobo. O pai fica, você pai, aham. Eu não sei o que é ser pai. Ou não sabia até aquele dia. Eu fui ser pai, eu brinco, 10 dias depois que meu filho nasceu. Porque nesse dia, Gava, eu falei, caraca, esse é meu filho que depende de mim. E eu me bateu um desespero. Isso, por que eu tô contando isso, né? Porque você conseguir identificar um choro de uma criança é difícil. E esse filósofo australiano bolou um método de que se você levar um recém-nascido numa sala de aula para que as crianças percebam e tentem criar estratégias para satisfazer, não satisfazer a criança, mas para entender o que está acontecendo com aquela criança, isso gera empatia. É o se colocar no lugar de alguém que não consegue se comunicar. Ou melhor, a forma de comunicação e a linguagem dele é diferente daquela que nós estamos acostumados. E como é que eu entendo então esse choro? E como é que eu entendo então essa manha? É fome? É dor? É desconforto? Colocar-se no lugar do outro. É possível, Camila, segundo o filósofo australiano Roman Krznaric, ensinar empatia. E uma das formas seria essa. Que vocês não aprendam a ser empáticos num desespero como o meu, tá?